bem, bem-vindos mais uma vez ao Instituto de Física de São Carlos. Meu Eu do Futuro, acho que é a última edição do Meu Eu do Futuro. A gente promete fazer assim mais uma iniciativa dessas mais para a frente, tá? Com outros temas. Hoje eu diria que é uma edição muito especial. Porquê? Além do tema que vocês já estão lendo ali atrás no telão, que é na saúde e na doença a descoberta de novos medicamentos, o tema é importante, mas torna-se ainda mais importante quando ele é apresentado por um dos maiores cientistas nacionais, que felizmente é nosso docente e pesquisador aqui no Instituto de Física de São Carlos, uma pessoa com um reconhecimento enorme internacional, e é o coordenador do CIPFAR, que é o Centro de Pesquisa e Inovação em Biodiversidade e Fármacos. O que é isso? É uma estrutura, é um centro de pesquisa que tem por objetivo desenvolver, descobrir novos fármacos para as doenças que já existem e aquelas que porventura apareceram recentemente e que nos colocam perante novos problemas. Ele é o chefe dessa equipe, é o líder, é a pessoa que realmente luta, ele e a equipa, para que novos fármacos possam estar à disposição da população e à disposição, ao fim e ao cabo, de todo o mundo, porque ele trabalha em termos internacionais. É com muito gosto que eu vos apresento o professor Dr. Glaucio Oliva. É um grande prazer estar aqui com vocês. Eu acho que eu tinha mais ou menos a idade que vocês têm, 16 anos, 15, 16. Estava no primeiro para o segundo ano colegial, quando eu comecei a pensar o que ia escolher como carreira. E morava em São Paulo, capital. E aí acabei escolhendo prestar um vestibular para engenharia. Em grande parte motivado por conta de alguns professores que eu tinha na escola, em São Paulo, e que, enfim, identificaram que eu tinha uma certa facilidade com matemática, com física, e aí me estimularam a fazer o vestibular para engenharia, contando das coisas que a gente podia fazer, de como isso podia, né, se transformar uma carreira de futuro. A gente estava ali no meados da década de 70 do século passado, muito tempo atrás, e muita expectativa nas transformações. Veja que era um tempo que a gente não tinha ainda computadores, não tinha celular, não tinha, enfim, nós tínhamos que tudo isso estava por desenvolver, né? Os recursos da saúde. Então havia uma expectativa muito grande de que justamente com o estudo, com o aprendizado, com a universidade, a gente ia ter condição de contribuir para mudar o mundo. E acho que a ideia da professora Ivone, nossa pessoa mais sênior aqui no nosso instituto, que fundou essa instituição inteira, teve muito boa de criar esse programa, de justamente mostrar talvez a vocês, né, que estão numa etapa de escolher carreira, de escolher o que fazer para o futuro, coisas que são importantes e que estão aí, né, para serem resolvidas pelas novas gerações. Às vezes a gente acha que o mundo está feito, que está tudo completo, mas é o contrário. A gente ainda tem inúmeros problemas a serem resolvidos, né, e inúmeras coisas a serem descobertas, desenvolvidas, e é bacana a gente poder ter um pouco dessa visão. Vocês estão no estudo de física e talvez ficasse estranho por que uma pessoa na física vem falar sobre novos medicamentos, mas vocês vão já entender por que isso acontece, né? E eu espero que a gente possa interagir. Se vocês tiverem durante a minha apresentação perguntas, podem parar, que não tem problema. Acho que isso é uma das coisas mais interessantes. E as perguntas que eu, enfim, gostaria de abordar nessa conversa nossa hoje, entre elas é essa, né? Qual a origem das doenças? Por que a gente tem doenças? Como funcionam os medicamentos? Como novos medicamentos podem ser descobertos? E como estão as pesquisas nessa área no Brasil, contando um pouco das coisas que nós fazemos aqui no nosso laboratório. As doenças que afetam todos nós, vocês, eu, nossos pais, nossos filhos, elas têm duas origens. Ou elas são
tipicamente infecciosas ou elas são genéticas e moleculares. Doenças infecciosas são aquelas que a gente escuta falar, quer dizer, o nosso organismo é invadido por organismos exteriores, em geral micro-organismos, que afetam o funcionamento do nosso organismo, produzem toxinas que vão prejudicar o funcionamento do nosso organismo, se multiplicam, né, e com isso comprometem o funcionamento dos órgãos que compõem o nosso corpo. Entre eles estão os vírus, as coisas menorzinhas que a gente conhece hoje que têm essa capacidade de propagação, as bactérias, os fungos, os protozoários, os nematóides, lombriga, essas coisas, né, pequenos organismos multicelulares e outras. Tem várias outras formas de micro-organismos que podem causar as doenças infecciosas e que ao longo de grande parte da história da humanidade, desde que a gente virou gente, são os principais, vinham sendo, né, os principais agentes causadores de morte e das doenças. A outra classe de doenças que hoje a gente tem, que tipicamente a gente escuta falar, né, os nossos pais, os nossos conhecidos, às vezes um pouco mais velhos, é hipertensão, pressão alta, reumatismo, dor nas juntas, alergia, né, hoje a gente tem muitas formas de alergia, câncer, as doenças neurodegenerativas do tipo Alzheimer, Parkinson, são doenças que antigamente não tinham tanta relevância porque as pessoas não viviam para tê-las, né? A gente morria antes de doenças infecciosas. Veja que interessante esse dado. Isso daqui é a expectativa de vida ao nascimento para o mundo inteiro, nesse período 1950 a 2000. O que é a expectativa de vida ao nascimento? É fácil. A gente pega, num dado ano, todas as pessoas que morreram naquele ano, né, vê a idade com que elas morreram e toma uma média da idade por todas as pessoas que morreram. Então, naquele ano, todas as pessoas que morreram tinham, em 1950, na média, 46 anos de idade. Se a gente andasse com esse gráfico um pouco para trás, em 1900, ou um pouquinho adiante, só para fazer a conta, 100 anos, exatos 100 anos atrás, 1918, a média era de 40 anos de idade. Ou seja, todo mundo morria, ter 40 anos de idade já era a idade para morrer. E, em geral, as causas principais eram as doenças infecciosas e, naturalmente, as mortes por trauma, mortes violentas, né? Guerras e outras coisas. Aliás, esse ano, 2018, se a gente andar 100 anos atrás, foi um ano terrível em 1918. Primeiro porque tinha a Primeira Guerra Mundial acabando, mas também porque foi o ano em que aconteceu a chamada peste negra, ou a gripe espanhola. Foi uma grande epidemia de gripe que naquele ano matou 100 milhões de pessoas no mundo inteiro. Uma doença infecciosa. Então, a expectativa de vida era muito baixa. Então, as pessoas não tinham muito tempo para ter hipertensão, que em geral é uma doença que acontece mais tarde na vida, câncer é uma doença que acontece mais tarde, as doenças neurodegenerativas são bem mais tarde. Então, as causas principais eram infecciosas. Já hoje em dia isso mudou bastante. Aqui a gente vê como isso tem mudado ao longo do tempo. Aqui eu estou olhando por cada 5 anos, né? 65, 70. Veja que continuamente vai aumentando a expectativa de vida ao nascimento. Hoje, no Brasil, esse dado mais recente que a gente tem é de 2014, já estava perto de 75 anos de idade. Hoje, 4 anos depois, já está com mais de 78 anos de idade. Então, uma criança que nasce hoje, qual é a expectativa mais provável dela viver? Bom, é a média de todos aqueles que morreram nesse ano. Então, ela tem uma expectativa de 78 anos de idade. Vocês
que nasceram há 15 anos atrás, então provavelmente um pouquinho depois disso, nasceram com 65, 66 anos de expectativa de vida, provavelmente vão viver muito mais do que isso, porque até vocês chegarem nessa idade, a medicina e a farmacologia já andaram bastante e que vão ajudar vocês a superarem os eventuais problemas de saúde que virão a ter. Mas o que eu queria destacar nesse momento é o que é que causou isso? Por que a gente tem aumentado sistematicamente a nossa expectativa de vida? Tem vários fatores, mas um dos mais importantes é o acesso a novos medicamentos. Se a gente pensar que menos de 100 anos atrás, lá na década de 40, pouco antes disso, década de 30, 40 do século passado, se a pessoa se cortasse ou furasse a mão com um prego, ela tinha enorme chance de morrer, porque não tinha nenhum antibiótico. Quer dizer, o único jeito de tratar uma ferida era pegar uma plantinha que a sua mãe ou a sua avó tinha ensinado, fazer um esfregaço, esfregar ali e rezar para que aquela ferida não se infeccionasse com aquilo que a gente está acostumado hoje a ver, que é uma bactéria qualquer, tá certo? Você cortou o dedo, passa lá um antisséptico e pronto, acabou. A gente sabe que isso não vai ter problema nenhum. Não tinha. Uma criança que pegasse uma infecção intestinal mais grave de bactéria, sei lá, uma salmonela, alguma coisa, morria, porque não tinha nenhum antibiótico que você pudesse dar para tratamento. O primeiro antibiótico foi descoberto por acaso, né, por um cientista inglês chamado Fleming, que descobriu a penicilina. E descobriu por acaso, ele estudava fungos e tinha também culturas de bactérias, e um dia ele descobriu que uns fungos, quando caía em cima de uma plaquinha que ele estava cultivando bactéria, em volta daquele pinguinho do fungo, aparecia um monte de lugar em que as bactérias tinham morrido. Aí ele foi atrás para tentar descobrir o que aquele fungo estava produzindo e achou a molécula que era penicilina. E a partir daí, várias coisas foram avançando, né, para o desenvolvimento de novos fármacos. Então, o que é que vem a ser um fármaco, né? O que é um medicamento? Um medicamento que a gente toma lá, compra um remedinho, toma uma pílula, parece um pozinho, alguns vêm numa cápsula, outros vêm como comprimido, outros vêm numa gotinha, outros a gente precisa injetar. O que é que tem dentro dessas coisas que parecem mágicas, que a gente toma e some a dor de cabeça, ou toma, some a dor nas costas, ou toma e some a febre alta da infecção que a gente tinha? Bom, todo medicamento contém uma substância ativa, fármaco, que deve interagir com o receptor para desempenhar sua função curativa. Então, um remédio, tipicamente, tem uma substância ativa. Evidentemente, tem uma quantidade daquela molécula. Se vocês pegarem qualquer remédio na farmácia, vai lá, vai procurar por remédio para dor de garganta, típico, que todos vocês tomaram quando foram crianças. Amoxicilina, é um xaropinho, pode ser comprimido também, né? Então, vai lá ver que o comprimido de amoxicilina tinha 500 miligramas. Então, dentro daquela cápsulazinha, você tem meia grama, 500 miligramas dessa substância que chama amoxicilina. E junto com ela, mais algumas coisas que faz aquele volume. Pode ter um pouquinho de açúcar, pode ter um pozinho que ajuda aquilo a se dissolver dentro do seu estômago, depois passar pelo intestino, né? Então, vai ter uma série de outros componentes que a gente chama, né, de excipientes, mas o fundamental que vai fazer um fármaco funcionar é aquela substância ativa que tem lá dentro. Todo remédio que você tomar tem uma substância ativa, pode ter mais de uma, mas frequentemente tem uma só. E como é que essa substância funciona? Ela tem que interagir com um receptor, ou seja, com alguma coisa dentro do nosso organismo para funcionar, para desempenhar essa função curativa. As substâncias ativas, essas que compõem os remédios, em geral,
na sua grande maioria, são moléculas pequenas. Moléculas são compostas de átomos, né, que se juntam. Então, são moléculas que vão ter 20, 30 átomos, né, moléculas pequenas. E que elas vão interagir com receptores. Receptores são as moléculas que fazem o nosso corpo. As moléculas que constituem o nosso corpo já são moléculas bem grandes. Vários milhares de átomos, às vezes milhões de átomos, quando a gente pensa, por exemplo, numa molécula de DNA no nosso genoma. Então, são moléculas pequenas, as substâncias ativas dos fármacos, que têm que interagir com os receptores, que em geral são as proteínas e outros componentes dos seres vivos. E essa interação, a gente está aí fazendo uma representação, né, de cartoon aqui, ela tem que ser específica, ou seja, quando eu tenho aqui uma tomada, ela tem que encaixar exatamente no receptor daquela tomada. Não adianta eu pegar uma tomada de 3 pinos e querer colocar um buraco de 2, ou vice-versa. Aliás, aqui no Brasil nós somos pródigos de ficar trocando tomada todo ano, né? Passa um pouco, muda a tomada e tem que trocar todas as tomadas de dentro de casa. Hoje é aquelas de 3, mas já foi de 2, já foi de 2 quadrada, né? Então a gente vai mudando, mas tudo bem. Então, as substâncias químicas, elas têm que encaixar especificamente num receptor, por exemplo. Eu posso ter muitas substâncias químicas diferentes, presentes, mas só aquelas que se encaixam direitinho naquele receptor é que deveriam funcionar. E a pergunta fica, quem são esses receptores de fármacos nos nossos organismos? Um pouquinho de lembrança do seu curso de biologia, que certamente vocês já viram desde lá do ensino fundamental, né? Qual é a anatomia humana? O nosso corpo humano, ele é composto de órgãos, coração, fígado, intestino, estômago, pulmão, cérebro lá em cima, que está fora dessa figura, são os órgãos. Cada órgão tem tecidos que o compõem, né? Muitas vezes são tecidos de um único tipo, muitas vezes são tecidos de mais de um tipo. Cada tecido é feito por células. No nosso corpo nós temos cerca de uns 270 tipos diferentes de células. As células, por sua vez, né, tem uma parede para o lado de fora, uma membrana, mas dentro dela tem várias organelas, tem núcleo, tem retículo endoplasmático, tem mitocôndria, etc. E se a gente for, né, olhando cada vez mais proximamente, vai descobrir que você tem moléculas que compõem essas células. Quais são as moléculas que estão dentro das células? Veja, estou pensando no fármaco, o fármaco vai ter que, a gente vai tomar, ele vai ter que passar pelo nosso estômago, cair na corrente sanguínea, eventualmente chegar num tecido, chegar nesse tecido, atravessar, chegar na célula, passar pela membrana da célula e achar um receptor, porque o fármaco é uma molécula pequena que tem que encaixar num receptor específico, né? Então, vamos olhar quem são as moléculas que estão lá dentro das células. Vamos pensar numa célula bem simples, uma das mais simples que a gente conhece, que são as células dos chamados procariotos, daqueles que não têm núcleo celular, uma bactéria. Olha, 70% da massa que tem lá dentro é água. Isso não difere muito das nossas células. Então, a gente pode dizer que nós somos 70% água. Tem até esse filme agora, recente, que ganhou quase o Oscar, chama O Corpo da Água, ou alguma coisa da água, né? Como é? A fórmula da água. Então, era uma água que toma, né, tem uma forma de corpo ali. Então, na prática, nós somos quase isso, né? Nós somos 70% de água. Os 30% restantes são de outras coisas, outros compostos químicos que estão dentro das nossas células. Veja, desses 30%, 15% são proteínas. 2% são polissacarídeos, são carboidratos, moléculas longas compostas de vários açúcares diferentes. 1% é DNA, ácido desoxirribonucleico, 6% é RNA, ácido ribonucleico, então esses dois foram os chamados ácidos nucleicos, são 7% no total.
Fosfolipídios são as coisas que fazem a membrana das células, essa coisa que envolve as células, são 2%. E outras coisas pequenas, tipo cálcio, zinco, sódio, potássio, algumas vitaminas que a gente precisa, vão compor 4%. Então, se a gente olhar para esse cenário, é claro que um fármaco não vai interagir com a água. Ele tem que interagir com alguma dessas moléculas que estão aqui. E nós vamos mostrar aqui o que fazem cada uma dessas moléculas, né? Os ácidos nucleicos, DNA e RNA, eles guardam e transmitem as informações. Mas informações sobre o quê? A única informação que o RNA carrega, quando ele lê isso do DNA, é como sintetizar proteínas. As proteínas são as operárias dos organismos vivos, realizando praticamente todas as funções essenciais. Tudo que acontece dentro das nossas células é conduzido por proteínas. Os polissacarídeos e fosfolipídios são constituintes adicionais, fontes de energia, constituintes de membranas. Mas se nós queremos interagir com alguma coisa que vai mudar alguma coisa dentro da sua célula ou da bactéria, nós temos que mexer com as proteínas. Elas serão e são os alvos de praticamente todos os fármacos que a gente tem hoje para uso em humanos. E o interessante é entender como é que aparecem tantas proteínas diferentes. Acho que todos vocês certamente um dia já pararam para pensar nesse fenômeno incrível, né, que acontece quando um óvulo feminino é fecundado por um espermatozoide, uma célula, portanto, sozinha, ela, igualzinha. Ela vai começar a se dividir, mas depois de um tempinho muito curto, além de se dividir, ela vai começar a se diferenciar. Dessa única célula tem que sair essa coisinha simpática aqui, né? Que depois vai passar um tempo e vai evoluir até ficar velhinha. Então vai passar por essa etapa em que são só cópias iguais da mesma célula. Aí, de repente, começa uma célula, na hora que dividir, já fazer ela um pouquinho diferente uma da outra. Até já começar nesse feto, com algumas semanas, você já tem epiderme, já tem neurônio, já tem tecido do miocárdio, né? Num fetozinho você já tem célula que pulsa, como se fosse um coração. Então, de onde vem, né, de uma célula a 100 milhões de células, que é o número de células que tipicamente a gente tem no nosso corpo, como acontece isso, né? Essa diferenciação num período aí de alguns meses, 9 meses. Onde está essa informação? Essa informação está no DNA de cada célula. Essencialmente no DNA que estava nessa célula aqui. Os DNA, como vocês sabem, né, também já ouviram contar essa história, mas é uma molécula, são moléculas muito compridas, né, podem ter milhares ou às vezes milhões de pares de bases. Pares de bases significa que são moléculas que se juntam aos pares, compostas por 4 tipos de nucleotídeos, ATCG, adenina, timina, citosina e guanina, encadeados na forma de uma dupla hélice. E o genoma, isso que a gente escuta falar, do genoma que foi sequenciado, o genoma humano, da planta, disso, daquilo, é o conjunto, então, de todas as moléculas de DNA que compõem um dado organismo. A gente faz uma analogia muito simples para explicar o que é o genoma. O genoma é um livro de receitas. Essencialmente é um livro de receitas. Como a gente tem um livro aqui. Se eu abro esse livro, ele vai ter receitas. Cada receita é composta de letrinhas, cada letrinha vai compor aqui uma palavra, essas palavras vão se juntar de um jeito especial, correto, né, com ingredientes, para descrever quem são os ingredientes que vão ser essenciais para a sua receita, e depois um texto que explica como preparar aquela receita. Agora é moda assistir MasterChef, etc. Então a gente está, né, entendendo que receita é isso. Você tem ingredientes
em quantidades adequadas e uma maneira de combinar esses ingredientes. No genoma, o livro de receitas é o DNA e as receitas prontas são as proteínas, essencialmente é isso. Então, o genoma vai estar no livro, as letras que compõem esse livro que compõem o DNA são as quatro bases. O gene, ou seja, cada gene ele tem uma receita. Receita de fazer o quê? De fazer uma proteína. A proteína é o prato pronto. E os ingredientes para fazer essa proteína vão ser os aminoácidos. São 20 aminoácidos. Então, o alfabeto do DNA, no nosso alfabeto nós temos 26 caracteres. A, B, C, D, E, F, G, etc. No alfabeto do DNA só tem 4 letras. A, T, C, G. São os nucleotídeos que compõem o DNA. E os ingredientes das proteínas são essas 20 moléculas diferentes aqui, que são os 20 aminoácidos que todos, sem exceção, todos os organismos vivos, pelo menos aqui no nosso planeta, a gente não sabe ainda se vai encontrar vida de forma diferente em outros lugares, mas os tijolinhos básicos de um vírus, de uma bactéria, de um verme, de um fungo, de uma levedura, de um gato, de um cachorro, de uma planta, e nós, todos os 20 aminoácidos são os mesmos. São os mesmos 20 que a gente usa, né, em todas as formas vivas no nosso planeta, da mesma forma que todas as bases que são utilizadas no DNA são as mesmas. Então, veja que interessante, se a gente olha para todos os organismos vivos, no fundo, a vida é muito simples. Tem 4 pares de bases diferentes para definir o DNA e o RNA, depois, com uma pequena diferença no caso do RNA, e 20 aminoácidos que vão ser juntados para fazer proteínas. E tudo que o DNA guarda, na sequência como essas letras esses nucleotídeos vão se acumulando nessas moléculas compridas, a cada 3 delas corresponde um aminoácido. Por exemplo, nessa tabela aqui, toda vez que eu tiver UCU, isso vai codificar por um aminoácido chamado serina. ACU, isso aqui já é o código dentro do RNA, que é o que traduz, por isso tem um U no lugar do C, na verdade, um AT, né, no lugar da timina, aqui eu tenho uma uracila, mas em cada conjunto de 3 eu vou ter um aminoácido. Então, há um sistema de tradução. A cada 3 bases corresponde um aminoácido da proteína. E é isso que acontece. Quer dizer, o DNA guarda informação como? Tem lá uma sequência complexa, cada pedaço dessa sequência codifica por uma proteína vai ser feita de 20 aminoácidos diferentes, né? Como se fosse um colarzinho de contas, e o que muda de uma proteína para outra é a maneira como essas contas estão colocadas. Imagina que você estivesse brincando de fazer artesanato com um fio de nylon e 20 pecinhas diferentes, bolinhas coloridas, quadradinhos, conchinhas, etc. E você quer fazer um colar. E o que você vai fazer para fazer um colar diferente do outro vai ser mudar as pecinhas que você vai colocar uma na sequência da outra. Eu vou fazer bolinha, quadradinho, triângulo, bolinha, triângulo, quadradinho. Cada um pode inventar o seu colar. As proteínas são moléculas lineares na sua composição química. Cada uma dos componentes aqui são aminoácidos que, quando juntos, se enrolam de um jeito a fazer uma estrutura tridimensional, que é como essas proteínas funcionam. E vai ser com essas proteínas que os fármacos vão ter que interagir. Então, você, quando está respirando, por exemplo, agora, cada molécula de oxigênio que vocês estão pegando aqui do ar, ela tem que chegar no nosso pulmão, passar, né, do pulmão para a corrente sanguínea, onde temos células, vocês conhecem bem, as hemácias, as células do sangue.
E dentro das hemácias tem umas proteínas chamadas hemoglobina, que é a proteína que vai grudar o oxigênio. E ela só gruda o oxigênio porque ela tem uma estrutura tridimensional feitinha, prontinha, organizada para grudar o oxigênio e aí levar esse oxigênio para o seu músculo, para a sua perna, para o seu coração, para o seu cérebro. E quando chegar lá, ela tem que soltar esse oxigênio e agarrar um CO2, um dióxido de carbono, que na hora que essa mesma hemoglobina estiver passando de volta perto do seu pulmão, ela vai soltar para você jogar fora na sua respiração. Inspirou, entrou oxigênio, expirou, saiu CO2. É assim que funciona. Uma única proteína eu citei aqui. O nosso genoma tem 25 mil genes diferentes. Significa que no corpo de vocês tem 25 mil proteínas diferentes. Né? Cada uma cuidando de alguma coisa. A sua célula do fígado, ela vai ter que funcionar de um certo jeito para poder ajudar a digerir os seus alimentos. As células do pâncreas vão ter que produzir insulina, que vai controlar a quantidade de açúcar que você tem no sangue. Né? As células do cérebro vão ter que estar processando ATP para você gerar energia para o seu cérebro, os seus neurônios estarem funcionando. Então, cada proteína tem uma função diferente dentro do seu organismo. E as doenças vão aparecer de dois jeitos. Ou você teve uma infecção, e as proteínas daquele agente infeccioso, seja ele um vírus ou uma bactéria, vão começar a invadir suas células e fazer essas proteínas suas naturais funcionarem diferente. Ou suas próprias células, né, por razões que vão ter a ver com origem genética, ou modificações por estilo de vida, né, o camarada que é fumante, acaba produzindo mutações dentro do seu DNA da célula, que faz umas proteínas diferentes e que vai dar câncer de pulmão. Tudo bem, a gente conhece essa relação hoje em dia. Então, você pode, na hora de fazer um fármaco, querer matar o micro-organismo, por exemplo, se for uma doença infecciosa, ou consertar uma proteína que não está funcionando direito dentro do seu organismo. É assim que vão funcionar os fármacos. Então, são os organismos vivos constituem-se de um universo de reações químicas em ação que mantém o seu funcionamento e saúde. Os fármacos constituem-se de compostos com a capacidade de interagir com as reações químicas das suas células, e essas interações são todas ao nível molecular. E onde esses fármacos vão agir? Potencialmente nas 4 componentes principais das células, mas 98% de todos os fármacos em uso têm como alvo as proteínas. Então ele vai se encaixar, ele tem que se encaixar dentro desse receptor, certinho. Então a ação de um remédio ou de um medicamento está determinada univocamente pela sua complementariedade estereoquímica. O que vem a dizer essa palavra, estereoquímica? Estéreo é forma, química é propriedades. Então, ela vai ter essa molécula pequena, que é o fármaco, tem propriedades de forma para se encaixar direitinho e propriedades químicas que permitem que ela, ao se encaixar, interaja com o seu receptor específico. E aí, finalmente, desculpa, professor de português, faltou um U aqui, para a estrutura, foi na hora de digitar. Como se faz para conhecer a estrutura das proteínas com detalhe atômico? Se eu quero achar um fármaco, eu vou ter que achar a forma dessa proteína para saber como a molécula vai se encaixar. É a hora que a física entra em ação e por isso vocês estão no Instituto de Física hoje falando sobre fármaco, e não só numa faculdade de farmácia. Né? A gente faz o que aqui? A gente usa um tipo de radiação específica, raio-x, para jogar sobre um monte de moléculas de proteína juntas na forma de um cristal, para olhar como esse raio-x se espalha lá na outra ponta e, a partir dessa figura de espalhamento, achar a estrutura certinha dessas proteínas que estavam lá dentro daquele material. A gente faz isso dentro do laboratório, usando fontes de raio-x, mas hoje a gente faz isso muito melhor usando um laboratório nacional, chama-se Laboratório Nacional de Luz Síncrotron. Fica lá em Campinas. É um laboratório que o Ministério da Ciência e Tecnologia mantém. Esse é um anel de armazenamento muito grande. Olha aqui o tamanho dos caminhõezinhos durante o período de construção desse anel. Isso aqui é um anel gigantesco. O que é que acontece lá dentro desse anel?
Esse vídeo mais ou menos representa de forma pictórica isso. Então, elétrons vão ser acelerados para girar muito rápido. Elétrons são esses que estão em volta dos átomos. Eles são acelerados para andar dentro de um túnel com vácuo, ou seja, nada lá dentro, só os elétrons correndo. Quando ele corre e vai passar para fazer curva, ele tem que passar por uns ímãs que fazem esse elétron fazer curva. Quando ele passa pelo ímã, ele emite um fóton. E esses fótons são de altíssima energia, né? São como luz, por isso chama-se luz síncrotron. Esse fóton vai sair pela tangente daquele anel, passar por um conjunto de sistemas que selecionam só aqueles fótons que nos interessam, bater numa amostra, por exemplo, de proteína, produzir uma imagem que vai ser processada para achar a estrutura, finalmente, daquela substância. Esse é um grande laboratório nacional que um dia vocês podem trabalhar, né? Um equipamento gigantesco. Esse daqui é a sua versão anterior. Esse aqui foi construído em 98. Aquele que eu mostrei no slide anterior, ele vai ficar pronto no final desse ano de 2018, 20 anos depois. Com muito mais energia do que esse daqui, que é pequenininho. Esse daqui você vê as pessoas tão perto desse anel. Lá você viu o caminhão como uma coisa grande, então é um anel bem maior, né? De bem mais alta energia. E aqui eu falo só de alguns exemplos. Boa tarde, dona Ivone. Que é isso? Não se preocupe. Eu já comecei no horário normal. Então, alguns exemplos de moléculas que hoje vocês talvez conheçam, por exemplo. Como é que a evolução aconteceu da farmacologia? Os médicos, né, e biomédicos e biólogos, ao estudar as pessoas que morreram de uma determinada doença, para estudar o que causa um ou outro efeito dentro do seu organismo, vão descobrindo como funciona essa máquina complexa que é o nosso corpo. Por exemplo, uma coisa importantíssima no nosso corpo é controlar a pressão arterial. Seu coração de todos vocês agora está batendo 80 vezes por minuto, e ele bate porque ele funciona como uma bexiguinha que, ao fazer assim, espirra o sangue para sair por suas artérias, passar pelo pulmão, catar oxigênio e sair pelo corpo distribuindo esse oxigênio, né? E puxando depois o sangue que já deixou o oxigênio e grudou no CO2. Né? Esse sistema, ele precisa saber que horas é preciso aumentar a pressão arterial ou diminuir a pressão arterial, por exemplo. Num momento, imagine que você está aqui há 100 ou 200 anos atrás, morando numa savana, e parece um leãozinho ali que olha você como almoço. E você precisa reagir a esse estímulo, né, que é altamente estressante, de forma a você ter uma explosão muscular para sair correndo, para o seu cérebro poder funcionar, para você ter ideia, olha, tem uma árvore ali, eu consigo chegar, vou subir, ou eu vou fazer determinada coisa para pegar, para espantar esse leão. Você precisa ter uma explosão de reação. Essa explosão de reação exige mais energia. Se ela exige mais energia, ela precisa de mais oxigênio para fazer o seu ATP funcionar dentro das células. E como é que você faz isso se você tem uma bombinha que está batendo você do mesmo jeito? Você precisa mudar essa história toda. Uma maneira é reduzir o tamanho dos seus vasos sanguíneos. Na hora que reduz o tamanho dos vasos sanguíneos, o sangue passa mais rápido lá por dentro. Aumentar os batimentos. Evitar que você perca muitos líquidos, não é? Ou aumentar a perda de líquidos. Tudo isso fala. Então, muitas vezes o desmaio é uma queda na pressão arterial. Não é? Ela tem uma queda na pressão, você deixa de alimentar com oxigênio regiões importantes do seu cérebro, aí o cérebro, por segurança, é que nem o computador, faz um shutdown. Ele dá uma desligada para você fazer um reboot do sistema depois que ele deu a desligada. Essa desligada é o desmaio, tá certo? Então, é um sistema complexo, tem várias moléculas. Fala bem. E quando a pessoa faz essa reação, ela não consegue pensar em fazer nada? Então,
Aí você tem muitos componentes, né? Nós somos um organismo, imagina, ultra complexo, que foi selecionado ao longo de milhões, né? A vida aparece no nosso planeta há alguns milhões, bilhões de anos atrás, 4 bilhões, 3,5, 4 bilhões de anos atrás, aparecem as primeiras moléculas que se juntam para formar algumas células, e isso foi evoluindo até nos tornar a nós mesmos. Passou por dinossauro, passou por répteis, aves, etc., bactérias no começo, que são ainda a principal forma de vida no nosso planeta, é bactéria, mas foi selecionando para nos levar a adaptar ao ambiente. O que é seleção natural? Quanto você se adapta melhor ao ambiente, você vai viver mais, você vai se reproduzir mais, a sua prole vai carregar aquelas características suas e vão sendo preservadas. A especialidade da espécie humana, se é que a gente pudesse dizer, né? Ela não é nem mais nem menos dona desse planeta. Ela apenas foi se adaptando, né, por ter desenvolvido essa capacidade cognitiva que nós temos, traz uma complexidade maior para a gente interpretar, porque a cognição, essa nossa habilidade de entender e conhecer e pensar e reagir, tem muitos componentes. Alguns fisiológicos e muitos, né, comportamentais, muitos dependentes da forma como a gente foi educado. Ou, em muitas interpretações, né, da nossa alma, do nosso espírito, enfim. Eu não vou entrar nesse debate filosófico religioso do que está por trás da nossa mente. Mas ela é muito complexa, tanto que hoje uma das áreas de pesquisa mais interessantes, né, que a gente tem na biologia é mapear o que acontece no nosso cérebro quando um determinado estímulo de fora vem. Algumas pessoas reagem como você acabou de descrever, quer dizer, diante de um desafio externo, ela trava, tá certo? Quando o nosso problema principal era leão, tigre, travar não era exatamente a melhor solução, porque ao travar, o leão te pega, tá certo? Por outro lado, esse contexto mudou, não é? Hoje a nossa vida não é mais o leão. Essa nossa vida, muitas vezes, exige um outro comportamento, justamente a tranquilidade para você tomar uma decisão sem ter que reagir explosivamente àquele estímulo externo. Então, a seleção dos últimos, 200, 300, 400 anos, desde quando o homem deixou de ser caçador apenas e passou a ser agricultor, veja que mudança na cabeça que exige de um organismo, que de repente ele tinha que ter todas as habilidades para fazer isso, correr atrás da presa, fugir, né? E de repente ele tem que parar num lugar, plantar, esperar por meses, cuidar um pouquinho por dia daquele negócio, na esperança de que ele vai poder colher uma raiz para depois se alimentar. Então isso muda a característica, muda a pressão seletiva, mudam as características dos indivíduos que têm muito sucesso, né? As pessoas que são hiperativas, etc., provavelmente nunca serão bons agricultores, porque não se adaptam a esse modelo. Então, essa questão da seleção que aconteceu ao longo dos últimos milhares de anos que a espécie humana predominou sobre o nosso planeta é que leva a diferenças de resposta. Mas o que eu estava aqui tentando contar a vocês é que, por exemplo, só para um exemplo, nesse sistema de controle de pressão arterial tem várias proteínas que vão ser importantes, né? Tem o rim aqui, a sua glândula suprarrenal, que produz aldosterona, que é afetada por diuréticos. Se você toma um diurético e faz mais xixi, você esvazia a capacidade de líquidos, diminui o volume de sangue que você tem, diminui a pressão. Isso é controlado por proteínas no sangue, angiotensina e renina, todas elas associadas. Uma das proteínas importantes é a que vai converter a angiotensina
cortando um pedacinho dessa proteína. Essa proteína chama-se enzima conversora de angiotensina e tem um remédio, foi o primeiro grande remédio para tratar a hipertensão, chamado captopril. Foi descoberto lá em meados da década de 70. A minha avó, que morreu em 1967 com 60 anos de idade, morreu de hipertensão. Ela teve um ataque cardíaco porque tinha pressão alta. Até a década de 70, você não tinha um remédio para tratar pressão alta. As pessoas morriam de pressão alta. Morria do coração porque não tinha o que controlasse pressão. Então as pessoas morriam mais cedo. E essa é uma história interessante, porque a descoberta dessa molécula aqui, ela começou na nossa vizinha Ribeirão Preto. Quando um cientista brasileiro, chamado Maurício Rocha e Silva, o professor Ivone o conheceu bastante, porque é mais ou menos da mesma idade, ele é mais velho um pouquinho do que ela, mas foi justamente na década de 60, o professor Ivone já morava aqui em São Carlos, já tinha vindo para cá em 1956, eles estavam estudando veneno de cobra. E isso é bacana, como às vezes a gente vê que uma descoberta numa área pode ser importante para outras coisas. Então, as pessoas que estudam cobras, serpentes, biólogos que estudam biologia básica de serpentes, tinham feito uma observação interessante. Toda vez que um animal era mordido por uma jararaca, o primeiro efeito mais rápido que acontecia era uma queda de pressão rápida na pessoa ou no animal que tinha sido mordido pela jararaca. Começaram a observar isso, aí o Maurício Rocha e Silva começou a analisar isso no laboratório. O que ele fazia? Cultivava um monte de cobras, serpentes, fazia extração do veneno, vocês já viram fotografias da cobrinha soltando uma gotinha de veneno pelos dentes, que ela usa para injetar na sua presa. Então ele fazia a ordenha da cobra, você quando aperta a glândula que produz o veneno que fica na lateral da cabeça da cobra, ela cospe aquele veneno. Então, no laboratório você consegue, espera uns dias até ela acumular o veneno, aí aperta, ela pega ali e ia colecionando aquele veneno, e aí com aquele veneno ia estudando um ratinho. Colocava isso no ratinho e via que ele tinha queda de pressão. Aí começou a separar os componentes daquele veneno, ver tudo aquilo, tem uma mistura de coisas dentro do veneno da cobra, até achar que tinha uma molécula não muito grande, era um peptídeo, como a gente fala, que era um conjunto de 12 aminoácidos, só 12. Uma proteína em geral tem centenas. Esse peptídiozinho, que ele deu o nome de bradicinina, tinha 12 aminoácidos e ele causava queda na pressão arterial dos ratinhos. Quer dizer, só aquele peptídeo, não precisava nem do veneno mais, só aquele peptídeo era suficiente, só aquela fração, que ele não sabia muito bem o que era ainda, era capaz de causar a queda na pressão. E aí um outro professor, que estava aqui no laboratório dele, chamado Sérgio Ferreira, pegou aquele veneno, aquela fração, não o veneno, mas aquela fraçãozinha do veneno de jararaca, e foi para a Inglaterra, para um laboratório que sabia elucidar o que é que tinha naquela fraçãozinha, achar a estrutura daqueles peptídeos. E achou. E aí falou assim, bom, mas será que eu preciso desse peptídeo inteiro? Será que não dá para fazer uma coisa menor um pouco e que cause essa queda de tensão, de pressão arterial? E foi assim que os cientistas dessa empresa britânica, associados ao laboratório para onde o Sérgio Ferreira foi trabalhar, bolaram o captopril, que é uma imitação do aminoácido que fica bem no meio desses 12. E mostrou que essa molécula era capaz de causar a diminuição da pressão arterial e foi o primeiro remédio disponível, usado até hoje. Se você for na farmácia hoje e perguntar, tem captopril aí? A mulher vai falar, tem. É genérico, inclusive, baratíssimo hoje em dia. E tem captopril. Então, mas naquela época não tinha. Imagina que as pessoas morriam por causa disso. E hoje a gente sabe, na época ninguém sabia que existia esse receptor aqui. A descoberta foi muito depois
que se descobriu que o captopril interagia com uma enzima conversora de angiotensina. Isso aqui foi o primeiro fármaco para tratar AIDS, HIV. HIV, a síndrome da imunodeficiência adquirida, causado por um vírus, o vírus HIV. E esse vírus tem 10 proteínas, algumas proteínas dentro dele, e uma delas, chamada protease, já no meados da década de 90, foi descoberta. Veja, a doença foi descoberta lá em 84, 85. No começo da década de 90, já tinha-se então algumas moléculas, essa é uma delas, que se encaixa perfeitamente nessa protease e que vai bloquear o funcionamento da protease, que é essencial para o vírus. E com isso, né, se desenvolveu esse outro remédio. Esse aqui já é um remédio para tratar câncer, que funciona por interagir exatamente, né, se encaixar nesse sítio dessa proteína chamada enzima tirosina sinase. É uma proteína que bota um fosfato numa outra proteína para ela funcionar direito, são chamadas sinases, e esse Glivec aqui ele trata encaixando e bloqueando o funcionamento dessa enzima. Outro aí que vocês já ouviram falar, o Viagra, cuja substância ativa é essa sildenafila, que por sua vez age bloqueando essa enzima fosfodiesterase 5, que utilizada para produzir óxido nítrico dentro da sua célula. Então, quando você inibe, ela para de quebrar óxido nítrico, sobra óxido nítrico que causa uma vasodilatação. Seus vasos sanguíneos se dilatam. E aí o sangue pode entrar e percorrer e fazer o seu efeito. Aqui eu quero dizer, então, como é que a gente descobre, voltando ao assunto dos medicamentos, como é que a gente descobre medicamentos? Antigamente, a gente fazia isso por tentativa e erro. Hoje, a gente não faz mais isso. Os medicamentos são planejados para interagir especificamente com um dado receptor. Para comparar essas duas estratégias, eu sempre uso um exemplo, que é a montagem de um quebra-cabeças. Se você tiver um quebra-cabeças desse para montar, já montou um pouquinho e agora tem que encaixar uma peça. Então você tem um buraco que você quer encaixar e um monte de outras peças. Esse daqui é muito simples, poucas peças, figuras, todas elas praticamente com a mesma forma. Mas vocês estão acostumados a montar quebra-cabeças de 5.000 peças, 10.000 peças, aquela coisa que, né, você olha para aquele monte de peças e não sabe nem por onde começar. Vamos fazer uma brincadeira com o seu amigo. Você chega lá com uma mesa de 5.000 peças, tem algumas já montadas no cantinho, e você fala assim, eu quero que você ache uma peça para colocar nessa posição. Quer dizer, se o indivíduo está de olho vendado, ele não tem outra alternativa senão pegar aquela pilha de peças que não estão colocadas ainda e de uma em uma tentando encaixar naquela posição, certo? Não tem mais o que ele fazer, não tem outra estratégia que ele possa bolar para dizer, olha, eu vou achar rapidamente porque eu estou com o olho vendado. Então, se eu tiver de olho vendado, o único jeito de eu achar a peça que se encaixa naquela posição é tentativa e erro. Pega uma por uma e vai vendo se encaixa. E pior, eu posso errar, porque eu posso achar peças que sejam da mesma forma, mas que não estejam com as cores corretas. Se eu, por outro lado, tiver de olhos abertos, eu posso agora adotar uma estratégia diferente para montar o quebra-cabeças, que é o que vocês fazem quando estão montando o quebra-cabeça na sua casa. Vocês vão olhar a forma da posição onde você quer encaixar e as cores da vizinhança. Então, olhando aqui, eu tenho que ter um verdinho aqui embaixo, provavelmente um vermelhinho por aqui, talvez um cinza aqui nessa ponta, porque tem uma coisa meio cinza aqui, né? Então, eu posso agora usar esses dois critérios. A forma, essa coisa que parece um passarinho aqui, mandurinha, não sei, e as cores da vizinhança. Por exemplo, eu posso selecionar naquela pilha,
ó, essa daqui, que tem uma forma meio parecida, podia ser essa daqui, que tem uma forma meio parecida, podia ser essa outra aqui. Enfim, eu posso selecionar várias que têm formas provavelmente parecidas com aquela. Mas não basta ter a forma. Por exemplo, se eu colocar essa daqui, que tem pelo jeito a forma certa, mas tem as cores erradas. Não é? Eu preciso achar a peça que vai ter a forma certa e as cores certas, para encaixar certinho naquela posição. Isso é fazer as coisas de olhos descobertos. Aí não é mais tentativa e erro. Eu já estou usando 2 critérios fundamentais, a forma e as cores. Quando a gente vai achar, essa é o quebra-cabeça montado inteirinho. Quando a gente vai achar um fármaco, é exatamente do mesmo jeito. Se eu queria achar um remédio, tá certo? Há uns 50 anos atrás, como é que você achava um remédio, por exemplo, né, um antibiótico? Você pegava a bactéria que você quer matar, pegava um ratinho, injetava, fazia uma cultura dessa bactéria, injetava no ratinho, o ratinho morria. Aí você contratava um monte de químicos que iam fazendo, né, síntese química de moléculas diferentes, ou químicos de produtos naturais que iam nas plantas, separavam moléculas que estavam, né, presentes nessas plantas, e o único jeito era testar naquele ratinho. Então você botava a bactéria e dava o remedinho para ver se o ratinho sobrevivia. Isso é exclusivamente tentativa e erro. Não tinha outro jeito. E você tinha que, tipicamente, começar com milhares de moléculas para, no final, eventualmente, achar uma que servisse. Demorava dezenas de anos para achar um remédio novo. O que a gente faz hoje é diferente. Eu primeiro acho a estrutura do alvo que eu quero interagir, e a partir dessa estrutura eu agora planejo a molécula que eu vou sintetizar. O que significa planejar? Eu tenho que achar uma molécula pequena, que tenha forma que encaixe direitinho naquele sítio que eu quero interagir, e não basta ter a forma certa, ela tem que ter as propriedades químicas complementares aqui. Se eu tenho um sítio hidrofóbico, eu tenho que ter uma molécula hidrofóbica. Se eu tenho um aceitador de ligação de hidrogênio, eu tenho que ter aqui um aceitador de ligação de hidrogênio. Então, eu tenho que ter forma e propriedades químicas que faz com que aquela molécula se encaixe certinho naquela posição. Eu falei que ia falar um pouquinho sobre o que acontece no Brasil, né? Nós não temos, basicamente, nenhum medicamento que tenha sido desenvolvido integralmente no Brasil, embora a gente contou a história do captopril, que foi descoberto aqui, mas foi desenvolvido na Inglaterra. Fora esse, a gente não tem nenhuma história de um medicamento que tenha sido desenvolvido no Brasil. Isso tem vários problemas, né? As necessidades de saúde regionais podem não ser atendidas pelos programas de pesquisa e desenvolvimento da indústria internacional, que desenvolve aquilo que interessa para os seus mercados, não necessariamente aquilo que é necessário para a nossa população. E temos pouca participação em um mercado mundial que movimenta mais de 500 bilhões de dólares por ano. É um processo, em geral, muito difícil, que parte da descoberta de compostos de partida, que muitas vezes tem que explorar, às vezes, 1 milhão de moléculas diferentes, achar algum que seja com uma certa atividade, otimizar esses compostos de partida e depois partir para testes pré-clínicos e clínicos que vão mostrar a segurança e eficácia dessas moléculas. Isso é muito importante, porque eu falei, você tem que pegar uma pecinha que tem que encaixar num receptor. Só que nós temos 25 mil proteínas dentro de nós funcionando a cada momento. A chance de que essa moleculinha vai interagir só com aquela que você precisa, por exemplo, uma proteína da sua bactéria ou do vírus que está te invadindo, e não grudar em outras coisas nossas que ela não devia, não é muito improvável que isso aconteça. Esses são chamados efeitos colaterais de cada remédio. Todo remédio, se abrir uma bula, vai estar lá escrito, olha, cuidado, se a pessoa tem tal problema, não tome, se a pessoa está tomando um outro remédio, não tome. Por quê? Porque essas moléculas entram
e vão, eventualmente, grudar em outras coisas que são nossas, do nosso organismo mesmo, né? Então, ele tem que ter uma dosagem, que não pode ser mais do que uma certa dose. Então, isso só vai descobrir na hora que faz os ensaios clínicos, pré-clínicos em animais primeiro, e depois clínicos com pessoas em grupos crescentes de pacientes. Como são os fármacos que hoje a gente usa? Boa parte deles são produtos naturais ou derivados de produtos naturais, né? Alguns deles a gente usa até hoje, moléculas que saíram da natureza. Por exemplo, um dos remédios para tratar câncer hoje mais utilizados é o chamado Taxol. Foi descoberto de uma planta. Vinblastina foi descoberto de uma planta. O principal tratamento para malária hoje chama-se artemisinina. Foi descoberto por uma chinesa, mulher, que ganhou o Prêmio Nobel de Química faz 2 anos, né? É uma molécula que trata a malária, é um produto natural. Então, tem muitos remédios que são derivados, são encontrados na nossa biodiversidade do mundo. Mas muitos são também sintéticos, são moléculas que foram sintetizadas, né? E outras que são produtos naturais inspirados, ou seja, você pega um produto natural e faz uma molécula que seja parecida. O captopril é um exemplo. Era um pedaço da molécula que saiu da jararaca e foi feito um parecido com aquele menorzinho, mais fácil de fazer e que virou um remédio. São esses modelados a partir de produtos naturais. Bom, nós temos um centro de pesquisa, que justamente é o Centro de Pesquisa e Inovação em Biodiversidade e Fármacos, que o que faz é isso, é juntar pesquisadores que fazem moléculas, sejam moléculas naturais vindas de plantas, de micro-organismos, de fungos, de organismos marinhos, peptídeos ou que fazem síntese. Então, todos esses pesquisadores aqui, em diferentes instituições do estado de São Paulo, produzem moléculas. E tem esses outros pesquisadores que estudam doenças, receptores específicos de doenças, e que testam essas moléculas para achar aquelas que são ativas, né, contra determinadas doenças. Doença de Chagas, malária, leishmaniose, zika, câncer, bactérias multiresistentes, cada vez mais você morre de infecção hospitalar, de bactérias que vão se modificando e ficando resistentes aos antibióticos resistentes. Sistema nervoso central, drogas, né, para o seu cérebro, esquizofrenia e outras doenças, né, que a gente precisa às vezes tratar. E o que a gente faz? Quando você acha uma molécula que tem uma determinada atividade, ela precisa ser otimizada quanto às suas propriedades de fármaco. Um fármaco não basta ele ser muito ativo, ele precisa viajar. Eu vou tomar uma molécula, ela precisa chegar no meu estômago, resistir a um pH 2, que é muito baixo, super ácido, e não quebrar, entrar para o intestino, chegar no intestino, atravessar a parede do intestino, cair na corrente sanguínea, não grudar em outras coisas que não devia, andar pelo nosso corpo, eventualmente chegar onde eu tenho uma infecção, sair da corrente sanguínea, cair na matriz extracelular e eventualmente entrar dentro do micro-organismo para achar a molécula alvo dele e matar. Quer dizer, é uma viagem que esse fármaco tem que fazer e que precisa ser, né, você precisa ajustar a molécula para que ela consiga fazer isso. E não tem outro jeito senão ir sintetizando modificações e testando em modelos de farmacocinética, que é essa propriedade do fármaco viajar por diferentes biofases, toxicologia para saber se ele faz mal, né? Isso tem que ser feito in silico, ou seja, no computador, depois in vitro, in vivo. E cada vez que você vê que uma coisa não funciona muito bem, você faz novo ciclo de planejamento, planeja modificar essa molécula assim, assado. Os químicos vão lá e sintetizam essas moléculas, eventualmente convergindo para moléculas que sejam ativas. Um exemplo disso é a doença de Chagas, que é causada por esse micro-organismo, por esse protozoário, chamado Trypanosoma cruzi, né, que causa uma doença que é endêmica na América Latina, vários milhões de pessoas infectadas, muitas mortes por ano, ainda nenhum tratamento muito eficaz disponível. A gente estuda uma enzima desse parasita. Enzimas são proteínas que conduzem reações químicas dos seres vivos, que ajudam reações químicas a acontecer dentro do seu corpo. Vocês comeram açúcar agora há pouco, no almoço, uma sobremesa, um chocolate, e a glicose que você comeu vai precisar ser quebrada
para produzir energia para o seu organismo. Às vezes para acumular energia no seu organismo e a gente fica mais gordinho. Mas, em geral, para quebrar, para produzir a energia que a gente vai precisar. E quem quebra são enzimas diferentes. Muitas dessas 25 mil proteínas que nós temos dentro de nós, codificadas pelo nosso genoma, são de enzimas que fazem ligações químicas ou quebram ligações químicas. Em particular, essa enzima, GAPDH, que tem esse nome estranho, ela faz essa reação química, pega uma molécula pequena chamada G3P, que já é um pedaço de uma glicose, e junta duas coisas, né? Tira duas coisas dela, 2 hidrogênios, colocando um fosfato no lugar desse hidrogênio, dessa molécula. E ela faz isso dentro do tripanossoma e ele precisa dessa reação acontecer dentro dele para viver. E o que nós fizemos foi estudar a estrutura dessa proteína. Como é que você faz isso? Você pega um tripanossoma, separa o gene que codifica por aquela proteína, produz agora esse gene dentro de uma bactéria que você costuma controlar dentro do seu laboratório, e essa proteína pura vai ser cristalizada, aí a gente vai jogar raio-x daquele jeito que eu mostrei para vocês, dentro do síncrotron, um anel de aceleração de elétrons, né? E com essa imagem a gente acha a estrutura da proteína. E uma vez que você acha a estrutura, você pode começar agora a planejar, buscar por moléculas. Por exemplo, eu vou mostrar aqui agora, vou pular um pouquinho, senão vai demorar muito. Eu vou no meu computador e começo a procurar dentro das centenas de milhões de moléculas que já foram sintetizadas no mundo e que a gente tem bancos de dados no computador de qualquer um hoje em dia, com todas essas moléculas, e eu posso perguntar para o computador, né, fazer um programa que ele vai procurando molécula por molécula, saber se ela encaixa na forma e se ela tem as propriedades químicas corretas para interagir com essa vizinhança toda aqui. Quando a gente faz isso, eventualmente a gente acha moléculas, essa daqui foi uma delas, por exemplo, produto natural que vem de uma planta do Brasil e que gruda nessa proteína e é capaz de inibir o seu funcionamento. Na hora que a gente olha para o sítio onde essa proteína está ligada, a gente achou essa estrutura da proteína-alvo com a proteína ligada, você vê que tem espaços aqui que a gente pode explorar. E aí você volta para o seu computador para planejar modificações agora nessa molécula para levar pedacinhos dela para esses buracos faltantes aqui. Quer dizer, em vez de eu ir procurar peças já prontas, eu estou fabricando as minhas peças para encaixar naquela proteína-alvo. Eu faço várias sínteses dessas até eventualmente achar moléculas que sejam, né, eficazes. Esse é um outro exemplo de coisas que a gente fez recentemente aqui no laboratório. Vocês acompanharam todo o drama que apareceu no Brasil quando se identificou que esse vírus, né, Zika, que é primo da dengue, foi encontrado, isso lá em 2015, que esse surto de microcefalia em bebês fez o país, né, decretar uma emergência sanitária nacional e se descobriu, né, que havia uma relação entre a microcefalia e o vírus. E aí nós começamos a tentar entrar nesse projeto, né, entender um pouquinho mais, né, os vírus são organismos não celulares que se compõem de material genético e proteínas que podem invadir células vivas. Eles são consideradas coisas vivas e não vivas, estão lá no meio. Ele é vivo no sentido de que ele invade e se multiplica, mas ele não é vivo porque ele não se faz isso sozinho, ele depende de um hospedeiro que ele tem que invadir, certo? São compostos de um núcleo de DNA ou RNA rodeado por uma camada de proteínas e seu tamanho varia de 20 nanômetros, nanômetro é um 10 a menos 9 metros, a 250 nanômetros. Aqui a gente tem imagens de microscopia eletrônica de alguns vírus diferentes. Aqui o vírus Ebola, o vírus do sarampo, que tem uma estrutura assim, o vírus HIV, que é um pouco diferente, tem uma membrana pelo lado de fora, os bacteriófagos, que são vírus que invadem as células, as bactérias, tem milhares de vírus diferentes, né? Veja o tamanho das coisas. Uma criança tem da ordem de 50 centímetros aqui, pouco menos de 1 metro, né? Metade. Uns organismos que são multicelulares
uma minhoquinha, um verme desses, né, que nos invade, tem tamanho de 1 milímetro. Uma bactéria tem um tamanho de 1 micron, mais ou menos. Uma mitocôndria tem um tamanho de 100 nanômetros. E um vírus que vai estar por aqui, ele tem esse tamanho da ordem, né, de algumas dezenas de nanômetros. Os vírus que nós estamos estudando são chamados de arbovírus. Arbovírus porque eles são vírus transmitidos ao homem por vetores artrópodos, que são mosquitinho, pernilongo, Aedes aegypti, né? São os mosquitos, são os artrópodos, insetos, que transmitem essas doenças. E os flavivírus, em particular, febre amarela, dengue e zika, que são transmitidos por um vírus que tem essa carinha esquemática, um pouco de RNA e uma casquinha que vai com proteínas e um pouquinho de membrana que ele rouba da célula que ele invadiu. Nós temos vários desses circulando no Brasil. A gente só ouve falar de dengue, que na verdade são 4 vírus, os vários sorotipos para dengue. Ouvimos falar mais de zika. Fazia um tempo que não ouvia e não estava nessa lista, agora tem que estar, que é febre amarela, né? Que passou a ser também um vírus circulante no Brasil. Precisou tomar, um monte de gente tomar vacina no ano passado, por causa da febre amarela silvestre, etc. Né? Chikungunya, que é um vírus que está circulando bastante no Brasil hoje, especialmente no Nordeste. Mas a história do vírus Zika é interessante, ela aparece, foi descoberta lá em 1947 em Uganda, numa floresta que chama Zika. É o nome da floresta, que fica do lado de fora, perto de Entebbe, que é a capital de Uganda. Foi descoberto com um macaco. Um cara estudando os macacos, viu que uns certos macacos desenvolviam uma febre, extraiu sangue, observou no microscópio e achou que tinha lá um negócio que era transmissível e identificou o vírus, que era o vírus que ele chamou de Zika, porque achou isso nessa estação experimental perto da floresta Zika, que está do lado de Entebbe. Ninguém deu muita bola, até que em 1952, 5 anos depois, apareceu uma pessoa que tinha aquele vírus. Esqueceram desse vírus, praticamente ninguém relatava, até que lá por 2007 teve uma primeira epidemia maior nessa Micronésia, que fica aqui, então, perto da Indonésia. Depois, em 2013, na Polinésia Francesa, já aqui no meio do Oceano Pacífico. E em 2015 é que esse vírus aparece fortemente aqui no Brasil. Chegou aqui provavelmente entre 2013 e 2014, na época da Copa do Mundo. Uma delegação grande do Tahiti, que veio para jogar no Nordeste. Pode ter sido isso, mas pode ter sido qualquer outra coisa. Hoje em dia, essas pandemias, essas epidemias que acontecem no mundo, você pega um avião hoje aqui, desce no outro lugar, se você está carregando um vírus, você pode transmitir isso, né, uma bactéria. Então, as doenças hoje se disseminam de forma muito mais rápida, por conta das pessoas viajando pelo mundo. Olha o que aconteceu em 2016. Essas eram as regiões que tinham Zika confirmada. Isso em janeiro. Em março, mundo inteiro já tinha Zika. De onde isso veio? Pessoas viajando. Carinha via para o Brasil, era picado por um Aedes ou namorava, porque a transmissão é também sexual, no caso do vírus Zika, e isso se espalhou pelo mundo muito rapidamente. Aqui, em março de 2017, há um ano atrás, isso já tinha, então, em praticamente todos os países. Isso aqui é um mapa de distribuição de Aedes no mundo. Aedes é o pernilonguinho de perna rajada. Onde mais vermelho é onde tem mais. E você vê que ele tem no Brasil. Aqui é Amazônia, aqui é Sudeste, Rio de Janeiro, Nordeste, mas tem na África Equatorial inteira, na Índia, na China, nos Estados Unidos, Miami está aqui, está cheio de Aedes, está vermelhinho lá. Então, é uma doença que potencialmente vai ser transmitida por muitos lugares.
O vírus tem um genoma pequenininho, só 10 proteínas diferentes. 3 delas na ponta, que estão envolvidas para fazer a casquinha, e outras 7 que estão lá dentro, não do vírus, mas que vão ser codificadas pelo genoma dele, que quando ele invadir uma célula vai ajudar a produzir cópias dele mesmo. Esse filme mostra isso. Isso aqui é um vírus. O primeiro problema que um vírus tem, ele tem que encontrar a célula na qual ele vai se reproduzir. Não é em qualquer uma. Ele tem uma casquinha, tem uma membrana, tem uma outra casquinha, segunda casquinha e o RNA lá dentro. Isso aqui é um vírus Zika ou dengue, bem parecidos. Primeiro problema, achar o receptor. Então ele tem que achar um receptor na superfície da célula, que é uma proteína que está na superfície da sua célula a ser invadida. Quando ele gruda, essas células que são macrófagos, o que ela faz? Ela tem que englobar essa molécula para eliminá-la. São células do nosso sistema imunológico. Ela engloba o vírus. E como é que ele faz? É que nem no nosso estômago, isso aqui é um endossomo. Ele joga prótons lá para dentro para baixar o pH, como no nosso estômago. Só que o vírus é esperto. Quando muda esse pH, essas moléculas têm uma mudança conformacional, expõem um peptídeo de fusão chamado, que é capaz de se encaixar na superfície agora desse endossomo, abrir o endossomo e liberar para dentro da célula invadida aquele capsídeo que lá dentro carrega o RNA, uma única molécula de RNA do vírus. Esse RNA agora vai ter que viajar, achar um ribossomo, que é aquela maquininha que todos nós temos para fazer proteínas dentro das nossas células. Antes disso, ele rouba umas proteínas da célula para poder se grudar no ribossomo e fazer uma outra cópia, né, dessas proteínas pela qual ele codifica. Aquelas 10 proteínas. Elas são formadas numa única fita, que agora tem que ser cortada em pedacinhos, as proteínas menores, a proteína de membrana, a proteína de envelope, as proteínas do complexo de replicação, que vão ficar pelo lado de fora do ribossomo, o capsídeo que ficou para lá. Isso monta o complexo de replicação, aquelas proteínas que são chamadas não estruturais, e tudo que elas vão fazer agora é grudar o RNA de novo e ficar fazendo cópias dele. Cópias e cópias e cópias e cópias. E é isso que o vírus faz quando invadiu a sua célula. Você pegou uma gripezinha, o vírus entrou e vai demorar 2 dias em que ele está se replicando dentro da sua célula para fazer mais cópias dele mesmo. E olha lá, ele vai então, essa mesma complexo de replicação, vai grudando, vai passando e vai fazendo cópias e cópias e cópias desse verdinho, que é o RNA, que é o genoma do vírus. Cada genoma desse vai encontrar mais ribossomos, esses outros ribossomos que ele encontrou, né, essas várias cópias verdinhas vão se multiplicar, cada uma delas vai formar mais proteínas do próprio vírus, não estruturais e estruturais, lá dentro da célula, e cada uma delas vai produzir mais RNA, e quando você tem um monte de RNA e um monte de proteínas, esses vírus, agora várias cópias deles se juntam, né, para formar a partícula viral novamente, não mais uma que entrou, mas centenas que agora vão eclodir, e essa partícula viral agora pode se dirigir ao exterior daquela célula invadida, né, através, outra vez, de uma pequena membrana que ela carrega junto, e num dado momento ela vai ser cortada, essa proteína tem um pedacinho que é cortado, vai amadurecer, como a gente chama esse vírus, e ele vai sair da célula. Isso aqui é para dengue. Tipicamente, em 1 hora, 2 horas, um vírus entra e sai 200. Né? Então você vê como é rápida a replicação do vírus. Aí o que o seu sistema imunológico tem que fazer é fazer uma reação enorme para tentar mobilizar os seus anticorpos e células do seu sistema imunológico para engolir esses vírus todos e conseguir parar essa infecção. Para dengue dá certo em 1 semana. Para outros vírus não dá certo e você morre. Para Zika,
que era uma infecção aparentemente fraca, né? Você pegava a zika e antigamente se achava que pegou, era mais fraca do que a dengue. Era chamada da dengue do bem, porque você tinha uma febrinha menor, menos dias, depois ficava uma coceirinha, mas que sumia e você achava que tinha curado o seu problema. Até a gente descobrir que o vírus tinha se escondido no sistema, né, reprodutivo das pessoas e que mães, por exemplo, que estavam grávidas quando foram infectadas pelo vírus, o vírus ia e se localizava no cérebro daquele fetozinho que estava começando a nascer e lá prejudicava o desenvolvimento daquele feto e ele desenvolvia microcefalia quando nascia. Então, esse complexo nós estamos estudando particularmente esse complexo de replicação, aquele troço que vai grudar o RNA e deixar, né, fazer várias cópias dele. Nós sintetizamos esses genes, nós produzimos essas proteínas, vou passar isso muito rápido aqui, cristalizamos, purificamos essas proteínas, cristalizamos, outra vez, jogamos raio-x lá no síncrotron, até achar a estrutura da proteína, uma das proteínas daquele complexo de replicação, que aqui faz cópias do RNA. Tem um sítio ativo, lá no fundo desse sítio ativo, por onde tem que entrar o RNA nascente, o RNA molde e depois sair o DNA nascente. Tem proteínas parecidas em dengue, que a gente também entendeu. Buscou o sítio, vou passar rapidamente, aonde essa proteína está localizada, aquele dentro do cristal, inclusive. Publicamos, isso o cientista faz. Acha resultado, você tem que publicar isso em revistas internacionais para que outros cientistas julguem se aquilo que você achou de fato é verdade. E isso a gente fez. E outra vez a gente sai procurando moléculas pequenas que vão se encaixar naquele sítio. Selecionamos algumas delas que se encaixam pelo jeito direitinho. E agora estamos trabalhando para desenvolver essas moléculas um pouco mais, para eventualmente achar moléculas que possam ser testadas em humanos para tratamento de infecções por Zika. Passei um pouco do horário, dona Ivone, aliás, bastante, então vocês me perdoem, mas terminei aqui. Obrigado.